Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje lendo Juízes capítulo 8. E peço a você então para abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus que diz... É continuidade do assunto sobre Gideão. Você vê que Gideão é um dos juízes descritos no livro dos Juízes que recebe bastante destaque. Os capítulos 6, 7 e 8 falam do trabalho, da vida, né, do ministério, vamos chamar assim, do Gideão. Olha agora o final da história do Gideão no capítulo 8. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Olha, mais um sinal da decadência espiritual do povo de Deus. Agora, tribo se levantando contra tribo, e olha o motivo da disputa. Uma tribo reclamando com Gideão porque não foi chamada para participar da batalha. Verso 2. Ele, porém, lhes respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezé? O Gideão demonstrou uma sabedoria interessante aqui, porque ele se mostrou humilde, ele exaltou o que os efraimitas haviam feito e considerou, inclusive, a atitude dele superior ao que ele, Gideão, com o seu povo havia feito. Verso 3, Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeb, nas mãos de vocês. Terminou que quem venceu, quem prendeu o Oreb e o Zeb foram os efraimitas, justamente os que estavam aí reclamando. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. E eu quero destacar um pouquinho essa atitude de humildade da parte de Gideão. No livro dos Provérbios, um dos provérbios de sabedoria é que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Gideão aqui é um exemplo, ele dá uma resposta branda. Os efraimitas vêm, vamos dizer assim, meio enfurecidos, reclamam que ele não os convidou para a batalha, mas ele sabiamente se coloca com humildade, exalta os feitos dos efraimitas e com isso ele apazigua a raiva aí dos efraimitas inicialmente, né? Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. É o final do versículo 3. Isso é uma boa coisa para nós nos autoavaliarmos. Muitos conflitos acontecem, por exemplo, entre casais ou no meio de famílias, às vezes no relacionamento de irmãos com a igreja, por falta desta sabedoria. Sabedoria da hora de falar e da hora de calar. Há três coisas que se deve observar na hora de responder, por exemplo, ou abordar uma pessoa. A hora certa, a maneira certa e o lugar certo. Muitas pessoas, às vezes, em certas reclamações com outra pessoa, até inicialmente têm razão, mas por não ter a sabedoria de escolher o lugar certo para falar, a maneira certa de falar e a hora certa de falar, cria conflitos. Isso é muito comum entre casais. Eu tenho aconselhado muitos casais. Eu tenho aprendido na convivência de quase 35 anos com a minha esposa, que às vezes eu falo um assunto com ela e ela está meio nervosa naquele momento, ela tem uma resposta meio ríspida. Pronto, eu paro o assunto ali, não faço questão de insistir naquele tema, espero o momento oportuno, noutro lugar, aí eu volto àquele assunto, se houver necessidade.
A coisa de saber a hora de falar e a hora de calar é uma sabedoria muito importante que as pessoas precisam desenvolver. Foi bom esse exemplo aqui de Gideão para a gente falar disso. Eu tenho aconselhado casais que brigam por bobagem, brigam por tolice, bobagem, e às vezes brigam no lugar errado, na frente de pessoas, na frente dos filhos. Eu tenho 3 filhos e agora já tenho 2 netos, e meus filhos nunca me viram discutindo, brigando com a minha esposa. Quando nós tivemos alguma coisa para resolver, nós resolvemos no particular, lá dentro do nosso quarto, conversando calmamente. Diálogo não pode envolver gritos. Eu fico bastante desanimado quando eu vou aconselhar um casal que não consegue mais dialogar, só grita um com o outro. Isso é muito ruim. É preciso recuperar estas coisas. Isso é um assunto interessante. Poderíamos fazer talvez uma palestra mais demorada sobre isso. E aí eu aproveito para perguntar para você que está assistindo esse vídeo, você pode falar como é que está a sua vida aí com o seu cônjuge ou com os seus irmãos da igreja? Você passou por alguma experiência dessa? Quais são os aprendizados que você tem tido nisso aqui, nesse tema? Deixa aí nos comentários do vídeo. O Gideão aqui não é o assunto, eu entrei para o assunto de casais, porque é uma coisa que afeta muito as famílias, né? Irmãos de igreja, amigos de trabalho, vizinhos, essas coisas, relacionamentos em geral. Tirando aqui do contexto do Gideão, porque o Gideão aqui é uma questão de guerra mesmo, era tribo contra tribo, é uma coisa maior. Mas essas coisas afetam muito o nosso dia a dia. E tem muita gente muito infeliz porque não aprendeu a se relacionar. Uma das coisas mais importantes que se pode aprender na vida é aprender a se relacionar. Eu estou pastoreando a Igreja Batista Redenção há mais de 6 anos, já caminhando para 7 anos. E uma coisa que eu sempre repito para os meus irmãos, e a maioria de vocês me conhece, muitos já foram membros de igreja que eu pastoreei. Eu não sou um pastor que briga, eu não brigo com ninguém. Eu lembro que quando eu fui consagrado em 1991, eu era um jovem pastor de 23 anos de idade, e lá no meu primeiro ministério eu tive uns conflitos, umas discussões lá com algumas lideranças da igreja na época. Graças a Deus, Deus me abriu os olhos e lá naquela experiência eu tomei a seguinte decisão: eu não vou brigar. E nas igrejas que eu pastoreio, que eu já pastoreei, eu não brigo. Quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, quando alguém levanta a voz, quando alguém se vira contra mim, meu irmão, eu apazigo na mesma hora, eu saio de fininho, eu não discuto. Enquanto o meu interlocutor estiver aberto para o diálogo, eu vou dialogar. Eu não estou me apresentando como uma pessoa perfeita, não, mas que eu vivo muito bem, porque eu evito discussões. Não sei se você sabe, mas muitas brigas são sinais de infantilidade. Quem briga é criança, gente madura não briga, não. Gente madura, eu lembro, por exemplo, eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E meus filhos, quando eram crianças, tinham lá conflitos naturais de crianças. E hoje eu celebro a Deus porque são pessoas adultas, são muito amigos um do outro, fazem muitas coisas juntos, né? Se ajudam mutuamente. Isso foi resultado da maturidade, foi se desenvolvendo a maturidade para levar a esse tipo de relacionamento. Então é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam aprender na vida. Eu fico muito decepcionado quando eu vejo pessoas idosas completamente imaturas, imprudentes, sem sabedoria, que não sabem a hora de falar. Pais que não sabem falar com os filhos, que envergonham os filhos. Meu Deus, como isso é comum. Filhos que se afastam dos pais por falta de sabedoria dos pais.
Me faz lembrar de Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo aconselha os pais, dizendo: pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. Eu conheço pessoas que expõem os filhos na frente das outras pessoas, envergonham os filhos e causam o afastamento dos filhos. Então isso tudo é uma questão de sabedoria no relacionamento. Eu parei a leitura aqui para falar desse assunto, porque esse assunto é muito sério. Mas vamos continuar a leitura aqui para a gente não perder o fio da meada. Voltando, se você quiser falar sobre isso, comenta aí nos comentários do vídeo como é que tem sido suas experiências, o aprendizado sobre isso. E quem sabe até a gente faz um outro vídeo e põe aqui no canal falando especificamente, mas se vocês mandarem perguntas, essas questões, eu posso dar uma resposta na medida do possível, baseado na Bíblia, aqui na minha experiência de tempos de pastoreio, tá bom? Não estou me querendo colocar como superior a ninguém, não, eu tenho consciência, inclusive é outra questão de sabedoria, é termos consciência das nossas próprias falhas e limitações, né? A sabedoria é uma construção que nós vamos construindo com o tempo, inclusive aprendendo até com os nossos erros e tendo sabedoria para reconhecê-los. É lamentável pessoas que não reconhecem os próprios erros. Eu lembro de um senhor de mais de 60 anos, já faz muitos anos que eu conheci esse senhor, e um dia eu conversando com ele sobre arrependimento, necessidade de arrependimento, e ele disse: pastor, eu olho para trás para a minha vida e eu não tenho nada do que me arrepender. Eu digo: meu Deus, fica sem esperança uma pessoa dessa. Eu lembro eu já conversei com irmãos, uma vez o irmão me falando dos conflitos dele com os filhos, e eu disse: irmão, você olha para trás, você percebe se em algum momento você sente que falhou, errou como pai? Disse: não tenho. Eu fiz tudo certo. Ele não usou exatamente essa palavra, mas mais ou menos assim. Não, eu não tenho esse negócio. Eu fiz uma coisa, eu fiz o melhor que eu pude, mas que eu falhei, eu falhei. Agora, quando a pessoa não reconhece as próprias falhas, aí, meu amigo, fica difícil, porque Jesus disse o quê? Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quem são os sãos aqui? Aqueles que não reconhecem que estão doentes. Eles estão doentes, mas eles acham que estão sãos. E eles não vão procurar o médico e nem aceitam a orientação do médico. Isso é muito comum hoje ainda no meio das igrejas cristãs. Ok? Mas vamos lá. Vamos continuar a leitura, versículo 4. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Ele pede aí auxílio aos homens de Sucote. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, por que deveríamos dar pão às suas tropas? De novo, conflito aqui por falta de sabedoria. O pessoal, os líderes aí de Sucote, têm uma resposta dura e meio que zombam do Gideão. Olha o verso 7. É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Os homens os líderes de Sucote, né, meio que desprezaram o Gideão com os seus soldados, porque eles ainda não tinham capturado Zeba e os Zalmuna, e líderes lá dos midianitas. Outra falta de sabedoria. Continuando. E aí o Gideão disse: tá bom, quando eu vencer os meus inimigos, eu vou dar um castigo em vocês. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Outra situação que gerou um problema, que vai ser problema lá no futuro. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor e com eles cerca de 15 mil homens.
Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Foi um morticinho terrível. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército, que o pessoal havia meio que zombado, né? Os líderes daquela cidade lá, o Peniel e Sucote, haviam zombado de Gideão porque ele não tinha obtido a vitória, e agora ele obteve a vitória. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Agora ele vai se vingar do pessoal que desprezou ele lá. Que aqui, o mesmo Gideão que mostrou uma sabedoria lá com os efraimitas no início do capítulo, agora não tem a sabedoria, porque, meus irmãos, vingança é uma atitude humana pecaminosa que não leva a nada. Só o perdão liberta, só o perdão é divino. E aí ele continua, versículo 14. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Porque deveríamos dar pão aos seus homens exaustos. Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Parece que o Gideão deu uma surra neles aí com espinhos e espinheiros. Foi um negócio duro isso aqui. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. A vingança do Gideão foi, eu diria, desproporcional. Foi humilhante ter sido zombado por aqueles homens, mas ele foi rigoroso demais. Às vezes a vingança é terrível, destrói vidas, o ressentimento, a mágoa, é destrutivo. É a ausência do amor de Deus às vezes. É interessante como um líder, veja, como um líder pode, que demonstrou sabedoria no início do capítulo, pode ter sentimentos tão mesquinhos e destrutivos. Quem mostrou sabedoria numa situação mostra completa ausência de sabedoria em outra. Continuando a leitura aí para a gente terminar lá, vamos dizer, quase 18 minutos já. O vídeo hoje vai ficar um pouco maior. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Era como você, responderam, cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão parece que era um homem assim, de um porte grande, né? Forte. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. O Gideão aí é um homem valente e forte que tenta fazer o filho matar os príncipes, os reis aí dos midianitas, e o rapaz meio que vacila aí diante da missão tão grande, né? Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós. Agora que ele venceu aquela batalha, libertou o povo de Israel do domínio dos midianitas e seus parceiros, o povo de Israel pede ao Gideão para ser rei de Israel. Reine sobre nós você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Olha a resposta do Gideão no verso 23. Não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhe Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. O Gideão é um sujeito incrível. Ele tem uma atitude muito sábia no início do capítulo, depois ele faz umas besteiras lá de vingança com o pessoal de Peniel e de Sucote.
E aí toda essa história, agora ele dá essa resposta muito sábia aqui. Ele diz, não, eu não vou reinar, nem eu nem meus filhos vão reinar sobre vocês. É Deus quem tem que reinar na sua vida. Essa resposta de Deus é interessante. No final das contas, nós temos que reconhecer, o povo posteriormente teve reis. E é normal ter líderes. O detalhe é que sejam líderes que conduzam a sua liderança sob o domínio de Deus e leve as pessoas a se submeterem a Deus e não a seres humanos. Jesus é este líder nosso, ao qual nós nos submetemos em resposta ao seu amor e que domina sobre nós porque nós nos submetemos a ele. E que, quando nos submetemos a Cristo, automaticamente estamos nos submetendo a Deus. Isso é interessante. Jesus disse, no reino do mundo, quem exerce autoridade domina sobre as pessoas. Os grandes que exercem autoridade dominam sobre os mais simples. Aí ele diz, mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser grande, seja o que mais sirva os demais. E o Gideão aqui, ele tem essa palavra muito boa, ele diz, quem vai reinar sobre vocês é Deus. Mas se ele tivesse ouvido um chamado de Deus, eu não estou dizendo que houve esse chamado, mas digamos que Deus tivesse dado um chamado a ele para reinar, e ele reinasse sobre Israel, levando o povo, ele mesmo se submetendo ao domínio de Deus, e levando o seu povo ao domínio de Deus, o reino de Deus poderia ser efetivado na vida das pessoas por meio de alguém que se submetesse ao reino de Deus e que liderasse o povo de Deus nessa submissão ao próprio Deus. Não sei se você compreende isso que eu estou explicando. Estou pegando aqui no exemplo de Gideão algo sobre a questão do domínio. Está sob o domínio de Deus. Continuando. O Gideão então rejeita ser rei. O Senhor reinará sobre vocês. Versículo 24. E prosseguiu. Só faça a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Então, os ismaelitas tinham aí adereços. Aqui chama brinco, mas poderia ser qualquer adereço. A palavra é meio ambígua, assim, se referindo a um adereço, talvez um colar, uma pulseira, mas aí foi traduzido por brinco de ouro. E ele pediu essas dádivas aí dos israelitas que venceram os midianitas e tomaram os despojos. Versículo 25, eles responderam, de boa vontade os daremos a você. Olha, se você foi nosso líder, nos libertou, a gente dá com toda boa vontade. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg. Em números atualizados, né? Tem uma nota de rodapé na Bíblia aqui que diz hebraico 1.700 ciclos. Um ciclo equivalia a 12 gramas. Então estima-se aí em um pouco mais de 20 quilos, né? Aqui está descrito 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer o manto sacerdotal. Olha o Gideão aqui, que há poucos instantes deu uma resposta bonita para o povo de Israel, fazendo besteira. Ele faz um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Meu Deus, o Gideão entra numa área que não era dele e leva o povo à idolatria. Essa história do Gideão, o capítulo é longo aqui, tem 35 versículos, já estamos caminhando para o final. Mas nota aqui como uma pessoa pode ter uma sequência de erros e acertos. Em vez de se fixar em propósitos, princípios eternos, erros e acertos. Gideão acerta de um lado, erra do outro, acerta de um lado, erra do outro. Mas, se a gente for bastante honesto, no final das contas, quase todos nós temos a tendência de praticarmos
uma sequência de erros e acertos, que Deus nos dê a sabedoria para prosseguir numa caminhada, como diz lá em Provérbios, também diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Que nós possamos prosseguir numa caminhada que brilhe mais e mais, acertemos cada vez mais na nossa caminhada com Deus. Mas vamos lá, e Gideão faz essa besteira, e aí o capítulo termina narrando a morte de Gideão. Olha o verso 28 até o final. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Ele se tornou um líder, ele não aceitou reinar, mas ele se tornou um líder para Israel, apesar de se envolver em um culto aí profano que levou Israel a pecar. Verso 29, Jerobaal, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Ó o Gideão aqui, meu Deus, outra bobagem. E ainda vai ter desdobramento dessa história mais para frente. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho a quem ele deu o nome de Abimeleque. Além de ter 70 mulheres, ainda tinha concubinas aí, gera um filho fora. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abierzitas. Não se diz a idade que Gideão tinha na sua morte, quantos anos viveu, mas só diz que ele viveu até uma idade avançada. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os baalins, cultuando-os. Olha a nota triste de novo aqui. O livro de Juízes é um livro triste. De um povo que não tem perseverança. De um vai e volta. Serve a Deus, Deus livra, liberta, faz prosperar. Desobedece a Deus manda castigo. Inimigos os dominam. Eles se arrependem, pedem perdão a Deus, Deus manda um libertador. E aí segue essa sequência lastimável. Então, final do verso 33, ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor de Javé, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerobaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. E a história não acaba aqui. O próprio povo de Deus não reconhece, depois de um certo tempo, não reconhece a grandeza de um líder levantado por Deus aí, dos seus descendentes, e vai dar problema. E esse livro é uma história da decadência espiritual do povo de Deus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Espero que esta leitura tenha sido esclarecedora para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você não gostou, deixa um dislike. Comenta no vídeo aí o que você achou, quais as suas impressões. Se quiser, compartilhe um pouco das suas experiências. Faça alguma pergunta. Na medida do possível, nosso conhecimento da palavra, nas nossas experiências, a gente pode procurar ajudar, responder alguma coisa, tá bom? E se você achou interessante, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de irmãos da sua igreja, grupos de amigos, de família, outras redes sociais como X ou Facebook, você pode compartilhar também esse vídeo para alcançar mais pessoas, tá bom? E se alguma pessoa está assistindo aí pela primeira vez, quem sabe, não está inscrito ainda, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando esta leitura diária de um capítulo da Bíblia, está convidado a se inscrever no canal. Ok? Inclusive, cada um dos meus irmãos, confira se você continua inscrito. Veja aí no rodapé do vídeo aí se você continua inscrito. Porque às vezes a plataforma cancela a inscrição de alguém, não sei porquê. Isso acontece, tá bom? Vamos orar para finalizar, já vamos lá quase meia hora. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, Pai, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pela noite de paz, pelo descanso, pelo novo dia, por acordar com saúde. E nesse novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências e novos aprendizados.
Obrigado por poder começar esse dia aqui meditando na palavra, alimentando nosso espírito, buscando a sua face em oração, compartilhando uns com os outros. Obrigado por esse meio de comunicação que nos permite este compartilhamento. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado e pela direção que o Senhor tem dado à nossa vida. E agora, Pai, baseado na sua palavra, o nosso pedido é: nos ensina a caminhar olhando para Jesus. Ó Deus, nos ensina a sermos cada vez mais sábios, como o salmista. Nós oramos, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Dá-nos prudência para avaliar as nossas próprias atitudes diante de cada situação, para que sempre tomemos atitudes com sabedoria, visando glorificar o nome santo do Senhor, visando obedecer ao Senhor Jesus, o nosso Senhor. Confessamos a Jesus como nosso Senhor e queremos viver como servos obedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai maravilhoso, conduz a nossa vida, dirige-nos através do seu Santo Espírito, vá à nossa frente, abrindo os caminhos, meu Pai, nos livrando das armadilhas, nos fazendo vigilantes para não cair em tentação. Ó Deus maravilhoso, conduz cada um dos seus servos que ora comigo nesta hora. Ouça a petição de cada um, o Senhor sabe o que meus irmãos anseiam lá no seu coração. Quem está preocupado com alguma pessoa enferma na família, quem está preocupado com uma doença em si mesmo, quem está preocupado com o seu trabalho, alguém que esteja desempregado, alguém que esteja endividado. Ó Deus, o Senhor sabe quem está preocupado com problemas de relacionamentos na família, problemas de relacionamento entre os casais, problemas de relacionamento entre irmãos da família, ou com vizinhos, ou com colegas de trabalho, ou com os irmãos da igreja. Meu Pai, abre os olhos de cada um para perceberem que tem falhado com atitudes infantis, imaturas, de conflitos desnecessários, e dá a cada um a humildade para reconhecer a necessidade de buscar o médico dos médicos. O médico por excelência é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que vivamos de maneira digna do nome do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, para que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que levemos a bênção do Senhor por onde nós formos e compartilhemos a sua bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido muito edificante para vocês. Se Deus quiser, amanhã, por volta das 5h30, estaremos aqui, continuando a leitura da Palavra de Deus. E eu aguardo todos vocês no vídeo de amanhã. Um grande abraço a todos.